Juraci, aproveitando o gancho também, você, como tu comentou lá no outro vídeo, né, e aqui um pouquinho, tu passou por vários processos seletivos antes de conseguir uma oportunidade na área, né? Tu percebeu que foi mais difícil pra ti, enquanto brasileiro, talvez ainda quando você não tinha o inglês, né, 100% ou sentido fluente, qual que foi a tua principal dificuldade para se colocar nas vagas que você tinha interesse? Desculpem, amigos recrutadores, não é a melhor forma de dizer isso, mas eu comecei a aplicar para todas as vagas que eu não queria. Eu fiz muita entrevista. Eu fiquei 2 meses me preparando para entrevistas. Eu tinha realmente na minha visão que eu queria trabalhar com recrutamento in-house. Então, assim, eu passei por agência, eu passei por RH, de RH, eu passei por admin, por RH, aí vim para in-house recruiter now. E assim, o que eu fiz? Fui fazendo um monte de entrevista que eu não tinha interesse. Fiz entrevista em todos os lugares que você pensar. Customer Service, hotel, todas essas empresas. Para ganhar experiência de entrevista. Excelente. Então eu posso dizer para você assim que eu sou expert em entrevista agora. Eu fiz entrevista em todos os lugares possíveis, em todos os tipos, todos os processos. First round, second round, face-to-face, Skype, project, activity, todas as coisas que eles criaram, assim, eu acho que eu fiz um pouquinho de cada. Que legal. E é fantástico. Sim. É porque tem muita gente que tem muito medo da entrevista, né? Eu tenho uns clientes que me contam que o recrutador liga e eles não atendem o telefone de medo. Então, assim, eu super entendo, mas a gente precisa passar por essas situações estressantes pra gente ficar melhor a cada vez, né? É a experiência de entrevista que vai nos deixar melhor. Então, assim, não fuja da entrevista, né? Participe, como o Juraci falou, acho super legal. Participa de vários processos seletivos, mesmo que não sejam tão interessantes, para você conhecer como que funcionam as entrevistas, né? Eu acho super legal a tua dica. Aproveitem, gente. E uma coisa que é importante, principalmente quando você trabalha com empresas de uma determinada área, Irlanda é um país pequeno, gente. Parece evidente, mas a gente tem que lembrar isso. Muitas empresas são parceiras, elas se conhecem. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem uma umbrella, que seria assim, ela tem várias empresas dentro dela. Então todo o nosso sistema ele é compartilhado. Então assim, o pessoal que cria 10 currículos diferentes, aplica para 10 vagas diferentes, quando você aplica para 10 vagas que a gente tem online disponíveis, as 10 vagas vão vir para mim. Quando eu abro o seu nome, eu vou aparecer lá as 10 vagas no meu sistema. Então assim, tenham cuidado, principalmente assim, se você estiver aplicando, por exemplo, no meu caso, eu fiz uma tabelinha no Word e eu fui colocando o nome de todas as empresas. Excelente. A vaga que eu apliquei e eu colocava o link para puxar o job description depois, em caso eu fosse convidado para entrevista. E eu colocava um follow-up, porque assim, por exemplo, depois de uma semana, se eu conversei com um recrutador, por exemplo, ele não mandava nenhuma resposta, eu mandava um e-mail, ou tipo, depois da entrevista eu mandava uma mensagenzinha de agradecimento pela oportunidade. Então assim, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Super legal. Para os meus clientes eu faço o My Control, né? Que é realmente assim, é uma planilha de Excel onde a gente vai controlando todas as vagas, né? Coloca o nome da empresa, o nome da vaga, o link, se foi chamado para entrevista ou não, se avançou no processo e qual que foi o feedback, né? Porque aí você pode, como você fez, entrar em contato de novo com o recrutador. Se você não tem essa lista, você não vai lembrar mais para quem você entrou em contato, né? Então isso é super importante também. E eu acho importante também que você não correr o risco de aplicar para a mesma vaga em diferentes sites. Porque você vai lá, você entra num site, você abre 5 sites diferentes e você acaba aplicando para a mesma vaga 5 vezes. E todas essas vagas, elas vão para um único software no final. Aí você vai, pô, você aplicou para 10 vagas, por exemplo. No meu caso eu tenho vaga night, final de weekend, day, part-time, full-time, pool car. Aí quando eu chego, a pessoa aplicou para todas as vagas. Aí tem uma vaga de roster manager ou de assistant director, a pessoa me aplicou para as 2 vagas. Gente, calma aí, vamos tentar. Sim, qual é o foco, né? Muito importante, eu acho que mesmo que você tenha vários interesses, foque em uma área no momento, né? Daqui a pouco não deu certo essa vaga, então você pode mudar o seu currículo e começar a aplicar para uma outra vaga. Mas o foco, demonstrar esse foco é muito importante, né? A gente já conheceu um pouquinho das tuas dificuldades, né, quando você chegou aqui. E agora, o que você me diria dos brasileiros que você tem observado e entrevistado? Qual é a principal dificuldade de brasileiros e também expatriados de outras nacionalidades que não têm o inglês, né, como primeira língua? Qual é a principal dificuldade dessas pessoas diante da entrevista? Muitas vezes o que acontece sim, a pessoa vem, ela fala inglês, mas ela não tem aquele cuidado de pesquisar, de saber os nomes, a nomenclatura. O Brasil é uma coisa, aqui a gente tem outra. Então você tem que saber explicar aquilo. Por exemplo, muita gente trabalhou no Saúde da Família do Brasil, um exemplo da minha área. Eles falam, Saúde da Família, tudo bem, mas o que é isso? Porque eles não têm isso da forma que ele tem. Então você tem que saber explicar, ou a gente tem algo parecido que pode ser usado. Então são 2 coisas que a gente tem que ter cuidado. Outra coisa que o brasileiro tem muita dificuldade, que eu acho até bonitinho por parte nossa, é que
que a gente tem um problema de usar o eu. Eu fiz, eu participei. A gente sempre fala nós, que pra gente assim, usar o termo eu na cultura nossa, dá aquela ideia de que a gente é egoísta, de que a gente é muito boçal. Mas aqui não, você fala eu enquanto a parte de um grupo, eu enquanto a pessoa principal daquele momento, eu fiz isso, eu atuei isso é muito importante. E sempre se preparem, eu acredito que a questão do mercado para brasileiros e tudo mais, o currículo bem feito, chegar, ter umas respostas, não vai parecer que são respostas trabalhadas, memorizadas, não. Se você fala de uma forma natural, que você se coloca nela e você fala com amor, porque assim, muitas vezes aquilo que a gente faz porque a gente tem prazer, a gente tem amor por aquilo. Então assim, vai ser natural, mesmo que você tenha treinado, que você tenha organizado em inglês, que você tenha colocado a ordem das ideias. É interessante tu falar isso, porque às vezes eu tenho alguns clientes que quando me procuram é porque já tentaram muitas e muitas vezes e não conseguiram. E a maioria deles falam assim, eu gosto de chegar na hora da entrevista e falar, né? Não gosto dessa coisa robótica, mas eu percebi que aqui é necessário. E realmente, né? Eu acho que como a gente está num país que a gente não tem domínio total da língua, a gente precisa treinar mais ainda, né? Se preparar em casa, enfim, estudar como, né? Treinando mesmo perguntas e respostas, porque na hora a entrevista é uma situação estressante, você vai conseguir desenvolver com mais natureza. Se você não treinar, pode ser que não consiga desenvolver, né, tudo que você gostaria de explicar. Faz sentido? Totalmente. Então assim, não tenham medo de procurar ajuda, não tenham medo de conversar com as pessoas. Nós temos uma rede social muito grande. Vá lá, poste. Gente, eu estou aplicando para essa vaga. Quem já aplicou para essa vaga? Nós temos uma série de profissionais no mercado. A Débora é uma excelente profissional. Ela é uma amiga, é uma queridíssima. Então, se você precisar de alguma ajuda, ela vai estar aqui para te ajudar. Se você quiser conectar, mandar uma mensagem no LinkedIn para mim também, ligar aqui na empresa, eu tiro 5, 10 minutinhos para te dar uma ajuda. Então, assim, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Mas, claro, sim, o que eu vou poder fazer, uns 5 minutos de explicação, ajuda para você por telefone ou por um e-mail, uma conversa no LinkedIn, mas a Débora, ela é profissional, ela é a pessoa qualificada para organizar currículo, para ajudar. E uma das coisas que a gente, enquanto recrutadores, nós percebemos é que muita pessoa, assim, elas não têm aquele cuidado de procurar as coisas. Juraci, eu quero trabalhar, me dá um emprego. Tudo bem, a gente pode ajudar você, mas você tem que correr atrás dos detalhes. Você tem que saber se apresentar muitas vezes. Então, assim, um currículo bem feito... Eu tenho gente que eu recebo currículo que a última atualização foi 2012. Gente, como assim? Muitos recrutadores já deletam, mandam uma carta de que você não foi selecionado e pronto. Eu ainda ligo, converso, pergunto o que aconteceu. E muita gente coloca o telefone errado, coloca o e-mail errado. Tem gente que coloca o telefone do Brasil no currículo e o currículo em português, gente. Por favor. Esses detalhes, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Fazer o currículo realmente com carinho, né? Se você quer uma oportunidade, você tem que personalizar ele pra vaga, né? Também tem muita gente que eu percebo que faz um currículo geral, né? Para todas as vagas e aí não direciona para uma vaga específica. Aqui no Brasil eu entendo que não é muito comum a gente personalizar, mas aqui é super importante. Quer uma vaga de care, então demonstre que você tem esse interesse, né? Busca experiências que você já teve relacionadas a essa área, senão realmente vai ficar difícil entender o porquê que você é um bom candidato para esse tipo de vagas. E outra coisa, muita gente acha assim, você trabalha no hospital na recepção. Sim, você trabalha no hospital na recepção, então vamos tentar montar pontos de uma forma que aprende que você tem customer service, que você teve qualidade, que você é acompanhado. Então, assim, muitas vezes não é assim, vou mentir no meu currículo. Não, você não vai mentir. Não minta. Você vai apresentar seu currículo de uma forma que dê uma interação, uma conexão. Por exemplo, a minha área eu sempre trabalhei com coordenação, eu fui professor, mas sempre fui responsável, professor universitário, Learning Development, L&D, chamado aqui. Quando eu fui coordenador pedagógico da rede Microlins, eu fazia o recrutamento dos professores. Então, assim, não era a minha única função, mas era uma parte do meu trabalho que eu desenvolvia naquele processo. Então, assim, são esses detalhes que nós colocamos que fazem toda a diferença quando a gente apresenta. Porque, assim, muitas vezes aquele detalhe que você fazia no seu trabalho é o key point para você conseguir aquela vaga de emprego. E quando você traz os exemplos, são coisas tão simples do seu dia a dia, que você percebe assim, meu Deus, eu nunca tinha percebido nessa perspectiva, nessa ótica. Sim, quando você vai para uma entrevista com um candidato, quais são as principais perguntas que você faz e o que mais você avalia no candidato? Então, beleza. Então, primeiramente, quando você vai trabalhar com a gente, por exemplo, a gente tem a screening call, que seria aquele telefonema que a gente faz. Aí, como você mencionou, né? A galera não atende telefone. Gente, não tem nem problema você, assim, não atender o telefone da primeira vez. O que você faz? Vê de onde é o número, vai lá na sua tabelinha, vê quem ligou, vê as informações da vaga direitinho. Aí você liga de volta por no máximo 1 hora
Dá até pra esperar por outro dia se você não puder, né, realmente. Mas manda um e-mail de volta falando que, em real, quando a gente liga pra pessoa, a pessoa não atende, a gente deixa uma mensagem na caixa de um voicemail e a gente manda um e-mail com um follow-up falando que a gente tem que entrar em contato. Então, assim, qualquer e-mail, você sabe o nome da empresa, sabe quem é o recrutador, dá uma analisada, uma pesquisada, você já está mais preparado para ligar. Entenda sobre o que é a vaga, entenda o que trabalho você vai fazer. Gente, sejam honestos com seus recrutadores. Você fez, não tem interesse? Não para de atender telefone. Simplesmente atende, eu não estou mais interessado. Não vai acabar meu dia, não vai acabar a nossa vida, simplesmente eu vou lá no sistema, candidato não mais interessado. Você vai para o Brasil por 3 meses? Eu venho pro Brasil e volto em 3 meses. Eu vou lá no meu sistema, coloco a data pra te ligar em 3 meses. É melhor ser direto do que não atender. Isso. Aí quando você pega, você tem um telefone, você ligou de volta, você atendeu a ligação, vai perguntar como você se apresenta e você faz aquela base. Você está na Irlanda, você está procurando um novo achievement, que você está aqui para fazer um bom trabalho. E daí vão vir aquelas perguntas básicas, tipo onde você mora, qual a localidade, no seu caso você está qual horário você quer fazer. E assim, seja sincero, se você vir para a empresa e você não gostar das suas horas, que você disse que você estava disponível, porque todo mundo pega o telefone, eu sou full available, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, madrugada, final de semana, qualquer horário, só para conseguir o trabalho. E depois chega e não faz nada. Se você não for a pessoa certa para jogar naquele momento, você vai ter as informações salvas no sistema, daqui 2 ou 3 meses, se você mudar a sua disponibilidade, você informa pra gente, ou se a gente achar algum cliente que seja de acordo com o seu requirement, vai ser um match. Se você faz alguma coisa errada agora, daqui 3, 4 meses você não consegue trabalhar, você reaplica, a possibilidade de alguém te ligar de novo vai ser mínima. E se você é sincero e falar que no futuro você tem interesse em reaplicar, você vai ser bem-vindo, porque existiu uma cronologia, existiu uma informação. Perfeito. Sim, é aquela questão que a gente conhece de deixar as portas abertas, né? É um relacionamento também com o recrutador, né? Eu acho que é muito legal ter o recrutador como aliado, né? Como um amigo nesse processo de colocação. Aí a gente faz o screening call, se a gente vê que foi um grande match nas duas partes, a gente convida você para um face-to-face. Que basicamente no nosso caso seria comigo e com uma das minhas colegas, que seria no caso uma outra irlandesa. Aí o seu inglês tem que ser... A gente não quer que você seja uma pessoa fluente, naquela oratória perfeita, mas tem que existir um nível de compreensão. Você tem que saber ouvir, entender a pergunta e desenvolver a resposta. Então assim, se você mudar um for, um to, uma preposição, ninguém vai estar analisando esses mínimos detalhes. Para estar analisando se você consegue entregar a pergunta que foi feita, que eu acho que é o mais importante. Tem muita gente que se preocupa com a gramática, né? Pra sair perfeito. Então esse não é um problema. Não, porque assim, é uma vaga júnior. Então assim, nós entendemos as pessoas, mas assim, o importante é que haja comunicação entre as partes. Porque o inglês é algo que se desenvolve no dia a dia, mas a química, a conexão, a informação é uma outra coisa que acontece. E qual é o principal skill que você diria que é super importante para a pessoa que vai aplicar para essas vagas? Quando você vem para a entrevista, eu acredito que você tem que ter motivação. Porque assim, você vai cuidar de pessoas, você vai estar ali na casa, você vai ser a pessoa que vai estar on behalf of the company, como responsável pela empresa em cada casa, com as pessoas, você vai fazer o atendimento, o cuidado. Então você está levando o seu nome, você está levando o cuidado daquela pessoa, que aquela pessoa está esperando por você. Então, commitment, a gente tem que realmente visualizar que você realmente care about that, que você realmente tem um cuidado, você se importa com isso. Perfeito. E que tipo de perguntas você faz na entrevista face-to-face, né? O candidato passou pelo screening e aí ele veio conversar com você. Que tipo de perguntas você faz para esse candidato? Ótimo. Então, assim, é muito importante você ficar preparado. A gente vai perguntar a você como você achou a empresa, o que você sabe da empresa, por que a gente tem que contratar você, o que você pode trazer para a empresa. São perguntas que qualquer endereço de emprego está te fazendo. Vou te perguntar como você trabalha sozinho, no caso do Healthcare Assistant. Se você se sente bem numa casa para trabalhar sozinho, como é um trabalho, como você trabalharia com outra pessoa, como é um trabalho em teamwork. Se alguém fazer uma reclamação para você, como você recebe essa reclamação, como você trabalha com isso. E se o cliente muda o comportamento dele, começa a ser agressivo, como é que você trabalha com agressividade? Se a pessoa começar a passar mal na sua frente, o que você faz? Então, assim, são perguntas assim, que quando a gente faz em português, são respostas simples, práticas, né? E que na hora a pessoa, tipo, não sei o que eu faço. Então, fica a dica, assim, pesquisem, por exemplo. Se a pessoa tá passando mal, você vai verificar a pessoa, vai entrar em contato com a emergência, vai assistir a pessoa, vai comunicar a empresa que você tá trabalhando, porque a gente vai ter que mandar alguém pra lá pra estar te dando ajuda. Então, assim, são pequenas coisas que a gente tem que saber e que são importantes durante o seu trabalho. Então, assim, qual experiência você tem? Como é que é um dia típico? Eu vejo muita gente falar assim, fala pra mim, eu trabalhava em um hospital, era gerente de área hospitalar. Perguntar, qual é o dia típico do seu trabalho?
pessoa, atípico. Mas tudo bem, você sabe tudo na sua cabeça, mas eu não sei. Você tem que apresentar isso pra mim de uma forma interessante. Perfeito. E você acha necessário trazer essas perguntas, né, mais situacionais, por exemplo, como que você lida se o cliente começar a ser mais agressivo? Você acha importante usar o método STAR para responder? Ou geralmente Sim. como que você acha adequado? Por exemplo, como você trata uma pessoa que é agressiva? Então você fala, eu tenho sempre aquela mania de falar assim, thank you for the question, that's perfect. Eu lembro de um momento que eu estava trabalhando na área hospitalar, no hospital tal, isso está no seu currículo, e que aconteceu isso, isso e aquilo, e eu trabalhei dessa forma e consegui resolver dessa forma. Perfeito. Então assim, seria um estar, mas assim, não precisa gastar 20 minutos, 3, 4 minutos por resposta é o suficiente. Só para ajudar a estruturar a resposta, né? Exato. Enfim, dar o cenário, passar pela atuação e qual que foi o resultado, né? Exatamente. Sempre foco no resultado positivo no final da... Com certeza. Nós estamos aqui para garantir o resultado positivo sempre. Sim, sim. E Juraci, você que já entrevistou muitos brasileiros e talvez acho que muitas outras nacionalidades também, né? Qual é o ponto forte que você percebe do brasileiro com relação, em comparação com outras nacionalidades? Eu acredito na nossa motivação. Nós temos aquela coisa assim, se eu não sei como fazer, eu aprendo. E uma das coisas que a gente percebe assim, que a gente tem tido um feedback muito grande, é que nós temos uma presença boa. Quando nós chegamos nos lugares, nós conseguimos deixar uma marca positiva, uma marca de alegria. E uma das coisas que a gente tem recebido de feedback dos clientes é que quando um brasileiro vai pra lá, ele faz o trabalho, ele ajuda, ele conversa, ele comunica com o senhor, com a senhora, eles fazem aquele momento único. E quando a pessoa tá de férias, ou quando a pessoa, porque assim, a gente trabalha 5 dias por semana, a gente trabalha 7 dias, né? Aqueles 2 dias que você não vai, que vai uma outra pessoa te cobrir o seu turno, e já liga, cadê meu brasileiro? Olha que legal. Isso é muito bonito, isso é muito fofo, gente. Eu adoro que eu tenho esse tipo de retorno, porque assim, a gente tá aqui, por exemplo, enquanto recrutador, a gente tem que ser imparcial, mas assim, quando a gente vê um conterrâneo, uma pessoa conseguindo uma vaga, participando, a gente se sente muito feliz em relação a isso. Com certeza. E Juraci, como que o profissional que quer esse tipo de vagas pode elaborar o seu currículo para ficar personalizado, né, para esse tipo de vagas? Então, questão de currículo, procurem a Débora, ela vai ajudar você da melhor forma possível. Mas vamos dar umas dicas aqui gratuitas, né? Pra quem, assim, precisa de uma oportunidade, talvez não tenha condições, né, de contratar o serviço e queira realmente, né, fazer por conta. O que seria o principal para esse currículo? Vamos lá, gente. Vaga de Healthcare Assistance é uma vaga júnior. Então, assim, o que eu preciso ver no seu currículo, uma página é mais que o suficiente. Você vai colocar as partes importantes, seja bem claro. Nome, você coloca endereço, coloca seu endereço. O que você oferece para a empresa. Não tem problema colocar com essa Stamp to. Nós vamos estar te ligando da mesma forma. Stamp for, passaporte. Stamp 3 também? Vocês estão contratando? É que agora, na verdade, mudou o Stamp 3, né? Ele é o 1G, então talvez não tenha... Sim, nós contratamos o 1G sem problema nenhum. Aí quando você faz a transição para o 1G, nós contratamos também, sem problema nenhum. Mas meu visto vence 1 ano. Não tem problema. Você vem, você faz sua entrevista, você vai trabalhar, você vai ter uma parceria grande por 1 ano. E aí, se você renovar, se alguma coisa acontecer ao mesmo tempo, você tá bem-vindo para continuar com a gente. Bem legal. E nessa questão do currículo, seja preciso. Coloque a sua formação, coloque as vagas de uma forma bem clean. Escreva em inglês. Existem brasileiros trabalhando em várias áreas? Sim. Mas as pessoas que têm acesso ao sistema, tudo, elas são pessoas que falam inglês. Por exemplo, aqui nós temos pessoas da África, nós temos pessoas da França, nós temos irlandeses. Tu recebe currículo em português? Sim. Sério? Eu recebo. Ontem mesmo eu recebi um currículo em português. Eu consegui receber currículo com o telefone do Brasil. Eu recebo... Mas assim, os brasileiros não são os campeões não, tá, gente? Os indianos e os africanos mandam mais também. E, gente, é muito currículo. Eu sempre tento ligar, eu converso. A pessoa estiver falando inglês, muito bom. Não sei se é suficiente para trazer para entrevista. Eu falo um pouco em português ou espanhol. Tento passar o básico. Eu passo a informação também da questão do treinamento, se quiser fazer o curso gratuito pelo governo. Então, assim, a gente sempre tenta dar um pouquinho de ajuda a todo mundo. Quando o recrutador é brasileiro, né, ou fala português, não necessariamente você pode enviar o seu currículo em português, né? Porque, enfim, depois as suas informações vão no sistema, você vai passar por outros entrevistadores que podem não ser brasileiros. Então, sempre em inglês. Até os e-mails, mesmo que o recrutador tenha falado com você em português no final, tenha feito parte do trabalho em português, toda a documentação é em inglês. E mais uma coisa que eu me lembrei agora, não sei se tu tem algo a acrescentar sobre o e-mail, a formalidade do e-mail, né? No Brasil, eu acho que a gente é muito mais descontraído pra falar, né? Oi, fulano, e aí, como é que tá, né? Não tem, assim, toda uma introdução, uma pompa, né? Aqui tu percebe essa diferença, assim, que é uma maneira mais formal de se relacionar por e-mail? Sim, não, realmente é tudo muito mais formal, bonitinho. Tem aquela coisa assim,
How are you? What's up, bro? I hope this message finds you well. A gente tenta todo um pouco polido, bonitinho. A gente tenta fazer uma coisa assim mais próxima, mas o próximo do irlandês não chega a ser metade do próximo brasileiro. Então, assim, Sim. é um próximo educado. Você vai ter um momento da sua entrevista, pode fazer piada? Pode. Por exemplo, eu lembro que toda vez que a gente fez entrevista, eles perguntavam, por que você está aqui? Você falava, because of the beautiful Irish weather. E quebrava o gelo. Fazia Quebrava o gelo. um começo bonito. Então, assim, você tem que saber qual o tipo de piada, qual a questão. Então, assim, tem muitas questões que você pode criar durante a entrevista que vão ser a seu favor. E se você fizer eles fazendo aquela gargalhada, aquele momento de descontração, de forma séria, sempre tendo um cuidado com isso, cria um momento legal e aí você cria aquele momento, cria um Uma impacto. conexão. E eles vão lembrar de você, porque você deu um momento de prazer. Porque imagina assim, nós temos uma média de 7 entrevistas por dia, mínimo. Então, assim, aí você chega aquela pessoa, você tá na terceira, quarta, quinta. Então, assim, quando alguém faz aquele momento único, porque tem muita gente que não fala sim, não, talvez antes. Tipo, se você fazer uma pergunta ampla, você tem que trabalhar uma resposta. E essa questão de contar a história, né? Não responder só sim ou não, mas ter muito claro na tua mente o que você vai falar pro recrutador caso pergunte sobre a tua experiência ou por que você tá querendo mudar de área, né? Então, assim, contar uma história interessante que chame, que conecte com o recrutador é super importante, por causa da quantidade de pessoas que eles entrevistam todos os dias. Exatamente. Então, fica a dica, muita atenção e tente fazer um momento único, porque nós conseguimos fazer isso. Nós temos potencial. Uma das coisas que eu acho fantástica na região do brasileiro é que a gente faz tudo com muito carinho, com muita atenção. Então, assim, fazendo da forma certa, com o cuidado certo, é muito importante. Super legal, Juraci. Eu acho que a gente conseguiu tirar as dúvidas que vieram pra gente, né? Se surgir mais dúvidas depois desse vídeo, a gente vai conversar com o Juraci de novo, né? Pra explicar como que funciona a área aqui na Irlanda. E quem quiser te contatar, pode entrar em contato contigo, como é que a pessoa pode fazer para te enviar um currículo ou tirar as dúvidas? Se você quiser me contatar, você pode ser meu novo amigo no LinkedIn, o link tá aqui embaixo. Se você quiser aplicar para uma vaga de trabalho, o link também tá aqui embaixo. E estamos aí, esperamos poder estar ajudando com essas dicas, com essas informações. Perfeito. Gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se tiver dúvidas, escrevam aqui nos comentários, me mandam um direct e a gente vai conversando e gravando outros vídeos para resolver as dúvidas de vocês. Um super beijo e até o próximo!